Então vamos iniciar então a segunda sessão e iniciamos com a proposta número 18, cujo autor é o Wildo Wagner, coordenador da 13ª Região Tradicionalista. O relator é o Elias Leal. Elias Leal, pelo prazo de 10 minutos. Isso, é sobre regulamento campeiro, acrescentar artigo 50, penalidades. Senhor presidente, integrantes da mesa, demais convencionais, meu boa tarde. Proposição, artigo 50, autor Hildo Wagner, coordenador da 13ª Região Tradicionalista. Proposta, prova de rédeas, letra A. Acrescentar no artigo 50, quadro da infração, penalidades, os tempos. Perder o chapéu ou qualquer objeto de uso campeiro, o acréscimo de 2 segundos, cada. O concorrente que trocar as rédeas de mão durante o percurso, acréscimo de 2 segundos, cada. O concorrente que utilizar as duas mãos juntas durante a esbarrada ou na recuada do animal, o acréscimo de 2 segundos. Letra B. Corrigir o parágrafo 4º do artigo 50. Texto sugerido. Parágrafo 4º. O concorrente não poderá utilizar as duas mãos juntas para segurar as rédeas do animal durante o percurso, bem como uma rédea em cada mão, charretear, sob pena de desclassificação. Justificativa. Considerando que na referida prova não tem penalidades para a perca do chapéu ou qualquer objeto de uso campeiro, como consta na prova de laço, e ainda que a desclassificação por trocar de mãos durante o percurso é um ato demasiadamente agressivo, por se tratar de não mais dar oportunidade naquele evento do participante recuperar-se do erro. Recuperar-se do erro cometido, observando que não está clara a troca de mãos ao usar as duas mãos. Parágrafo 4º, artigo 50. Deixando com isto dúvida para as comissões julgadoras. Parecer. Tanto a nova redação do parágrafo 4º, quanto a sugestão do acréscimo das penalidades do artigo 50, uma vez que dará maior respaldo à atuação das comissões avaliadoras e oportunizará maior flexibilidade à participação dos competidores, principalmente das crianças que, embora cometam uma das infrações citadas, poderão permanecer na prova. Sou de parecer favorável. Autor, pelo prazo de até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, amigos convencionais. Bom, esta proposta, na verdade, nós havíamos discutido no ano passado algumas maneiras de fazer a prova de rédea, mas ela não ficou muito clara. E a redação dela, quem participa de rodeio, nós sabemos que a rédea cada vez mais tem poucos concorrentes. Se nós usarmos a desclassificação, por exemplo, como aconteceu na última festa campeira agora, que aconteceu em Campo Bom, teve um menino lá que fez em 45 segundos o tempo dele. Os outros todos ficaram com 48 para cima. E ele foi desclassificado porque na vinda dele na pista, ele se desequilibrou do cavalo e no momento que ele se estrivou, todos que andam de cavalo sabem, ele simplesmente, a rédea estava na direita, ele trocou de mão aqui e seguiu a prova e foi desclassificado. Uma criança de 6 anos. Veja bem, eu acho muito agressiva desclassificar ela. Porque aí
na prova de laço, por exemplo, nós temos o artigo 26 que diz assim: será branca armada daquele que perder um objeto campeiro ou chapéu na pista. Mas é aquela armada. Nós não eliminamos o concorrente do certame. Na rédea nós eliminamos aquela criança lá porque nós estávamos lá. E nós trabalhamos nas provas, quem trabalha sabe. Outra coisa, então como é que nós vamos resolver essa questão? Temos que deixar bem claro o artigo 4º, o parágrafo 4º, aonde diz que as duas mãos não é simplesmente encostar a mão, ser desclassificado. É usar as duas mãos durante o percurso, ou seja, e aí nós tirarmos, ou charretear, que seria as duas mãos. Então, se nós criarmos alguns segundos, acrescer alguns segundos nas penalidades, nós não estamos eliminando o concorrente da prova. E com isso nós estamos incentivando principalmente as nossas crianças que estão começando. Agora eu pergunto aos senhores, quem é que vai convencer aquele menino que perdeu a FECARSA no passado só porque vinha com o cavalo e eu estava lá e os senhores estavam? E ele vinha com essa mão e encostou à esquerda e foi desclassificado. Convença ele a fazer a prova de rédea de novo. Então nós estamos prejudicando os futuros tradicionalistas. Então eu peço, senhores, perder o chapéu ou qualquer objeto de uso campeiro, já que não tem penalidade na rédea, acrescentar 2 segundos, como é o caso do estribo. O estribo, cada um que perde é 2 segundos, mas não eliminamos. O concorrente que trocar as rédeas de mão durante o percurso, ele vai continuar com uma mão na rédea, ele só trocou, acrescenta 2 segundos e não elimina aquela criança. É evidente, se ele continuar em todo o percurso com a rédea com as duas mãos, sim, aí é evidente, é trocar a mão, ou até mesmo por um desequilíbrio da criança, ou até mesmo de um adulto, a tendência é se apoiar aonde? Na rédea. Como é que se levanta um cavalo? Na rédea. E aí ele encosta a mão e é desclassificado. É demasiadamente agressiva demais a redação que está hoje. Também na hora da esbarrada, por exemplo, o concorrente chega lá, todos sabem que tem que fazer a esbarrada com uma mão, mas aí ele vai esbarrar e o cavalo gira. Qual é a intenção? Ele vai se equilibrar nos estribos e vai trocar a mão. Se ele fizer isso, nós vamos acrescentar uma penalidade de 2 segundos. E nós não tiramos esse competidor, porque eu acho que nós não estamos no movimento tradicionalista gaúcho simplesmente para eu quero ganhar e pronto. Nós estamos para cultuar a tradição do Rio Grande. E eu acho que aí nós vamos conseguir fazer com que esta prova de rédea, ela fique melhor e mais atraente para aqueles que gostam da rédea. Porque se nós começarmos a desclassificar sempre por um simples gesto de encostar uma mão na rédea, nós vamos simplesmente, daqui uns dias, não temos mais ninguém para fazer a prova de rédea. E aí o movimento vai estar perdendo, aí a nossa cultura vai estar perdendo. Então eu peço aos senhores que analisem e votem favorável ao relator, porque eu acho que assim nós estaremos incentivando e também estaremos dando uma segurança maior para nós que temos nas comissões das festas campeiras uma interpretação mais clara do regulamento. Isso que nós temos que ter, porque essas interpretações duvidosas, se a comissão tem dúvida, ela transparece a dúvida e nós não conseguimos resolver. Então isso é uma maneira de nós deixarmos bem claro a prova de rédea, resolver o problema do que não está escrito e não prejudicar demasiadamente aqueles pequenos atos falhos que estava faltando neste quadro de penalidades. Muito obrigado, eu acredito que os senhores entenderam e vão votar favorável a esta proposta, como um incentivo à prova de rédea. Muito obrigado. Muito obrigado, Wagner. Pergunto se tem alguém inscrito. Não tem alguém inscrito, então vamos para a votação. Deseja voltar o relator? Não? O autor não? Então vamos para a votação. Quem concorda com o parecer, por gentileza, levantem o cartão.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31. Quem contra? Por unanimidade.